Eu vou pedir mais uma vez para você me trazer aí imagens, me coloca aí, Ney, por favor, da destruição lá em Brasília, né? Um movimento de manifestantes que invadiu Senado Federal, Congresso Nacional, invadiu também o Palácio do Planalto e invadiu também a estrutura do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, deixando aí esse rastro de vandalismo, de depredação, de um prejuízo inestimável, que é chamado por muitos como o maior ataque ao Estado Democrático de Direito desde a redemocratização com a Constituição de 1988. O Elivaldo Barbosa está aqui comigo e hoje pela manhã a segurança reforçada, como não poderia deixar de ser, né? Houve um lapso de tempo-resposta, né, Elivaldo, para fazer frente ao aparato da segurança pública enquanto os manifestantes lá estavam, ou seja, durante algum tempo eles agiram livremente até que pudesse chegar aquela força que estancasse aquela ação. Exatamente, mas aí o estrago já estava feito, né? Então foi ali de evacuar... Um lapso de 2 horas, né? Exatamente. Fala, né? Então a tropa de choque entrou em ação para esvaziar os locais ocupados, o Congresso Nacional, o Supremo e também o Palácio do Planalto, até que a situação se normalizou, se estabilizou novamente na capital federal. Mas foi uma tarde, começo de noite das mais tensas em Brasília, provocando isso que você disse agora há pouco, né? No maior ato, no maior atentado ao Estado Democrático de Direito desde a redemocratização, que foi consolidada com a Constituição de 1988. E hoje pela manhã, inclusive, né, depois dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes de desmobilizar todos os acampamentos existentes no Brasil, o maior deles ficava em Brasília, Elivaldo, justamente na frente do quartel-general do Exército, né? E depois disso tudo acontecendo, ainda tinha muita gente lá. É verdade. Hoje pela manhã, né? E a polícia foi e, segundo informações, retirou pelo menos 1.300 pessoas que saíram em ônibus do acampamento direto para a estrutura da Polícia Civil. É um exército, né? Estava ali em atividade, planejando, executando o planejamento e as forças de segurança... a permanecer. E as forças de segurança todas ali, pertinho, né? Em Brasília, vendo tudo aquilo acontecer, achava que era uma manifestação pacífica, mas os cuidados não foram adotados e, repito, o que dissemos no bloco anterior, aconteceu o que aconteceu. Então, assim, a segurança por conta disso tudo, né, e Brasília chega muito ônibus, né, e inclusive para esse episódio, os manifestantes chegaram de muita forma, muito rapidamente, e para que isso não se repita, um forte esquema de segurança está sendo montado, como vai nos mostrar a Sávia Barreto. Estamos aqui em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, um cenário hoje deserto, bem diferente daquilo que a gente viu no domingo à tarde, com centenas de manifestantes bolsonaristas, de vândalos que invadiram e depredaram o Congresso. O anexo 2, a gente encontra o Salão Verde, que é justamente aquele espaço em que os jornalistas, os parlamentares transitam antes da entrada no plenário Ulisses Guimarães. Também é um local onde ficam obras de artes, presentes diplomáticos, que o Legislativo brasileiro recebe de outros países e que ontem a gente viu que de fato foram destruídos por esses manifestantes. A segurança está redobrada, tem um carro da Polícia Militar fazendo a checagem, nós da equipe da Cidade Verde conseguimos adentrar porque estamos devidamente identificados com o crachá da imprensa, mas outros transeuntes estão sendo questionados sobre a sua entrada aqui nesse espaço hoje, que teve ponto facultativo para os funcionários. Mesmo assim, a gente observa um fluxo de pessoas, de servidores, de concursados. Ali na frente temos o Supremo Tribunal Federal, é pertinho, dá para ir a pé, apesar da distância relativa, prédio que também foi bastante danificado. A gente está aqui na entrada do Salão Verde da Câmara dos Deputados, várias equipes de limpeza tentando dar ordem à destruição de ontem dos atos antidemocráticos aqui em Brasília. A imprensa não consegue subir, não consegue adentrar. Nossa equipe da TV Cidade Verde subiu até ali o Salão Verde, conseguiu registrar as imagens de destruição de ontem, mas logo em seguida a gente foi convidado pelos policiais legislativos a nos retirarmos. Então essa é a área que a gente teve acesso. Logo aqui a
a gente consegue ver também a entrada do Senado Federal, do Banco do Brasil, tem uma agência aqui interna que também está absolutamente destruída. Então, muito provavelmente pelas vidraças, pelos destroços de ontem, pelo menos 1 ou 2 semanas, a previsão aqui, a gente conversando também com os funcionários da casa, de restauração desse espaço. Aí está impossível de se trabalhar, né? Além da limpeza, vai ser necessário aí todo um trabalho de recuperação, recomposição do mobiliário, das coisas todas que foram destruídas. E deixa eu voltar a falar com a Sávia mais uma vez. A Sávia está no ponto aqui. Além do aparato de segurança, um esforço muito grande para limpar o prédio e deixá-lo em condições para recuperação, para depois se falar em voltar a trabalhar. Sabe, o que mais que você viu? Olha, é muito simbólico, Thiago, esse esforço do Congresso, dos presidentes dos poderes, em retomar a normalidade o mais rápido possível. É um recado e é também muito simbólico de uma mensagem que se diz, olha, a gente não vai mudar o nosso modo de trabalhar, a gente não vai deixar de fazer aquilo que a gente foi eleito democraticamente para cumprir como missão para a nossa população. Thiago? Tá, você está escutando a Sávia bem baixinho, né? Então a gente vai ajustar o microfone dela para ela poder falar com mais clareza. Enquanto isso, você fica aí com as imagens aí, Elivaldo, de uma casa onde você já esteve. Com certeza. Estive como, obviamente, profissional do jornalismo aí em 2016, no impeachment da presidente Dilma, né? Foi muita movimentação, mas não tem nem comparação, né? Ali foi a movimentação, a agitação normal, política, de tensão política do país, mas não tem limite de comparação com o que nós presenciamos, com o que nós acompanhamos aqui de Teresina e de todo o Brasil, o que aconteceu de fato em Brasília, no Congresso Nacional. É uma casa que tem um acesso muito vigiado de populares, principalmente, acesso às galerias, mas tudo ali passando pelas recepções, com muita exigência de documento e tudo. Agora, ontem, sem funcionamento, sem expediente, sem ninguém, eu imagino a guarda relaxada, e como a multidão chegou de uma vez só, não teve como conter a multidão que entrou depredando tudo. Se nós tivemos ontem, há 8 dias de ontem atrás, a posse do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, aí mesmo no Congresso Nacional, muita movimentação, nós tivemos ontem exatamente um fato contrário, exatamente avesso ao que aconteceu no ato de posse do presidente e do vice no domingo anterior, que foi exatamente a depredação de todo o caminho percorrido pelo presidente e pelo vice quando foram empossados no domingo 1º de janeiro de 2023. 8 dias depois, a bagaceira foi geral na capital federal, envolvendo os poderes constituídos. Executivo, judiciário e aí onde a Sávia mostrou no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, onde funcionam Câmara e Senado. Vamos voltar a falar com a Sávia, então. Sávia, inclusive ontem, o presidente Lula, que estava em viagem, ele terminou passando pelo Planalto, o Palácio do Planalto, para conferir pessoalmente, presencialmente, a destruição que ficou no local de trabalho dele, né? Você falava dessa necessidade de ser simbólico, mostrar essa rapidez e a necessidade de se retomar a rotina. O presidente esteve lá também com essa intenção. Ele e os ministros do Supremo Tribunal Federal, a sede que também foi bastante danificada, eles estiveram no Supremo, estiveram no Planalto. Hoje pela manhã o presidente Lula se reuniu com os outros presidentes de poderes no Planalto. O Planalto que a gente viu nas imagens aqui da TV Cidade Verde, de fato em reconstrução e em perícia para avaliação dos danos que foram causados. A gente já tem mais de 1.500 manifestantes, vândalos, terroristas presos aqui em Brasília. Esse número deve aumentar. E além da questão quantitativa, da quantidade de pessoas presas, tem uma outra linha, né, que são a dos financiadores desses atos e daquelas pessoas que ficam também nas redes sociais incentivando. Então existe uma preocupação, e eu conversei, Thiago, com fontes da polícia do Piauí hoje pela manhã,
E eles me relatam que, mesmo que haja uma minoria relativamente de manifestantes mais extremistas no estado, basta que apenas um tome uma ação irrefletida e essa ação seja irreversível, como a gente viu naquele episódio da bomba aqui em Brasília, que foi colocada dentro de um caminhão, mas a polícia conseguiu identificar a tempo. Então, essa preocupação de reverberação nos estados é muito grande, tanto que o governador Rafael Fonteles e outros governadores vão estar hoje à tarde, a partir das 4h30, em Brasília. Lembrando que o presidente Lula convocou todos os governadores, alguns vão participar de maneira online, virtual e outros presencial. Então, um dos que vai vir aqui a Brasília é Rafael Fonteles. Já o Tarcísio de Freitas, em São Paulo, governador paulista, vai participar de maneira virtual, né? Ele que foi eleito dentro dessa linha bolsonarista, mas ontem também publicamente repudiou esses atos dos terroristas. Tá certo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Ela vai ficar aqui comigo, a Sávia Barreto, Elivaldo Barbosa está comigo, a Paula também, né? Nós vamos seguir aqui juntos falando de Brasília e dessa ação que surpreendeu a todo o Brasil e o mundo, com manifestações, inclusive, de líderes em nível mundial, da Europa, América do Sul, se solidarizando com o Brasil e em apoio à democracia. Paula? Exatamente. Situação, inclusive, vista aqui no Piauí. Ontem mesmo a gente acompanhou, após a divulgação desses atos antidemocráticos, terroristas e de vândalos em Brasília, o governador Rafael Fonteles foi um dos primeiros a se pronunciar, convocando ali uma reunião emergencial com a equipe de segurança, inclusive já anunciando algumas medidas. Entre elas, como vocês citavam aí, Tiago, a identificação de possíveis piauienses que podem ter participado ou apoiado essas ações que aconteceram em Brasília.